Oi, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, ok? Vamos lá a mais uma aula online? Então, pegue aí o livro de vocês de matemática e acompanhe aí o assunto, tá bom? Então, gente, no livro de vocês de matemática, nesse aqui, olha só, certo? Vocês podem abrir aí na página 64 e pode acompanhar aí, certo? Tem assim, ó. Leia o problema a seguir. Eurico comeu 2 sanduíches inteiros e mais 1/4 de outro sanduíche. Que fração representa a quantidade de sanduíche que Eurico comeu, certo? Como assim, tia? Olha só, vamos prestar atenção aqui agora. Eu tenho aqui 2 sanduíches, tá vendo? Aqui, ó. Vamos supor que aqui é 2 sanduíches. Ele comeu 2 sanduíches e 1/4. 1/4? Como assim, tia? 1 dividiu em 4 partes. Olha só. 4 partes, tá vendo? 1, 2, 3. Então, gente, eu tenho aqui, ó, 2 sanduíches inteiros, certo? E um outro dividido em 4 partes. Então, Eurico comeu 2 sanduíches e 1/4. Aqui, gente, ele comeu 1/4, ó. Tá vendo? 1/4. O número 1 é a quantidade que ele comeu aqui. E o número 4 foi a quantidade que foi dividida, certo? Bianca, até no vídeo dela, ela deu uma dica muito boa pra gente. Ela falou que numerador é o número de cima. E denominador, ó, o de, é o número de baixo. Então, esse de baixo já deixou uma dica aí, ó, denominador, certo? Bianca que deu essa dica aí no vídeo dela do trabalho, tá bom? Então, vocês já podem pegar essa dica. Então, o numerador é o número que foi comido. E o número 4 aqui, no caso, é o denominador, o número que foi dividido, certo? Então, esses 2 números aqui, esses 2 sanduíches aqui, gente, são os 2 inteiros que ele comeu. Então, 2 inteiros, esse número vai ficar aqui, ó, do lado da fração, ó. 2 inteiros e 1/4. Como eu represento? 2 inteiros. Esses inteiros aqui, gente, ó, ele foi dividido em 4 partes também. Mas ele comeu todo. Tá vendo aí, ó? 2 inteiros. Tá vendo? O inteiro foi dividido em 4 partes, mas ele comeu todinho também. Certo? Comeu todo, ó. Comeu todo. E aqui ele só comeu 1/4. Então, 2 inteiros e 1/4. Certo? Outro exemplo aqui. Vamos lá, outro exemplo aqui. A fração, ó. 1 inteiro e 2 terços. Como é, tia, que eu represento em forma de desenho isso aqui? 1 inteiro e 2 terços. Como assim? 1 é inteiro. Ele vai comer o inteiro, ó, dividido em 3 partes, ó. Tá vendo? 1, 2, 3. A outra bolinha. Tá aqui, dividido em 3 partes. Eu sei que ele vai comer inteiro. 1 inteiro. E aqui, só 2 terços. 2 terços. Tá vendo? Como é que nós lemos a parte inteira? É sempre essa parte de fora. Ó, gente, na hora que vocês forem colocar, cuidado para você não colocar um aqui perto, para não parecer 12. Tá vendo? Porque não é 12. É 1 inteiro e 2 terços. Quem fica em cima do tracinho aqui, ó, só é o número 2. O número 1 aqui, o número 1, ele não fica em cima do traço, certo? Agora, nós vamos aprender a transformar a fração imprópria em número misto. Isso aqui é chamado número misto, certo? Isso aí é número misto. O número misto, para ele ser transformado, ele só pode ser transformado de uma fração imprópria. Lembra como é que é a fração imprópria? É quando o número de cima é sempre maior do que o número de baixo, certo? Nós vamos ver um exemplo aqui agora. Eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho, vou apagar aqui para poder eu colocar o exemplo.
Eu tenho aqui, ó, vamos supor que eu tenho um 6 quintos. Eu tenho 6 quintos, certo? Isso aqui é uma fração imprópria. Por que imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador, certo? E como é que eu transformo essa fração imprópria em número misto? Olha só, preste atenção, gente. Transformando fração imprópria em número misto. Eu pego o numerador e divido pelo denominador. Ou seja, o número de cima eu divido pelo número de baixo. Olha só, 6 dividido por 5. Certo? Quanto é 6 dividido por 5? Dá quanto? 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1. Aqui já está a transformação. Como é que eu vou colocar agora em fração, em número misto, certo? Esse número aqui, gente, quanto foi dividido? 6 dividido por 5 deu quanto? 1. Então, eu comi 1. 1 vai ser sempre a parte inteira, ó. A fração, a minha conta de divisão deu quanto? 1. Então, esse número aqui vai ser sempre a parte inteira, ó. Parte inteira. Certo? Então, vai ficar 1 inteiro e 1 quinto. Eu conto de baixo para cima, ó. 1 quinto. Aqui, ó, é como se estivesse assim. Lembra que eu falei que a fração pode ser representada com uma barra? Então, aqui é como se fosse uma barra. Aqui, ó. Pronto, 1 quinto. Como é que ficaria aqui? O número de cima e o 5 fica representado o número de baixo. 1 quinto. 1 inteiro e 1 quinto. É assim que se lê. Certo? Vamos a outro exemplo aqui agora? Vamos lá. Vamos lá a mais outro exemplo aqui. Tem uma outra fração imprópria, certo? Lembrando, gente, que fração própria eu não posso transformar ela em número misto. Só as frações impróprias. Ou seja, só o número de cima maior do que o número de baixo. Se tivesse o contrário aqui, ó, 4 nonos, eu não conseguiria transformar em número misto, porque 4 não dá para dividir por 9, né? Então, só dá com fração imprópria. Então, eu tenho aqui uma fração imprópria, ó, 9 quartos. Como é que eu transformo em número misto? Dividindo. O 9 divido por o número de baixo, ó. Esse divido por esse, ó. Esse aqui eu vou dividir por 4, certo? Então, vou fazer 9 dividido por 4, certo? 9 dividido por 4. Que vai dar quanto 9 dividido por 4? 2. Esse 2 aqui já vai ser o meu inteiro, viu, gente? 2 dividido por 2 vezes 4, 8. Para 9, 1. Ó, 1 quarto. Então, como é que representa em fração mista? 2 inteiros, certo? E 1 quarto eu posso representar assim, 1 quarto, como posso também representar assim, ó, 2 inteiros e 1 quarto, certo? Aqui, ó, aqui eu passo já um traço aqui, fica 1 quarto, aqui 1 quarto, 1 quarto, certo? Aqui é a mesma coisa daqui, ó, esse é a mesma coisa desse, certo? Agora vamos ver como a gente transforma, vamos ver o contrário agora, como eu transformo número misto em fração imprópria. Certo? O contrário agora. Preste atenção, gente. Vamos lá ao contrário. Aqui, ó. 3 inteiros e 2 quintos. Olha só, fração mista, certo? Olha aqui a fração mista. Como é que a gente lê aqui? 3 inteiros e 2 quintos. E o número de cá é a parte inteira do que foi comida. E aqui 2 quintos, certo? Então, como que eu faço? Eu vou pegar, ó, esse número aqui, eu vou multiplicar por esse. Olha, presta atenção. O 3 aqui, ó, e o número inteiro, eu multiplico pelo 5. O resultado que der, eu vou somar com o 2, com o número de cima. Entendeu? Esse vezes esse, mais esse, que vai ser o número de cima. Aqui, ó. Igual. O número de baixo, o denominador, eu vou conservar com isso aqui, 5.
O denominador não muda, ele é 5. Aqui, ó, o denominador, eu não posso mudar. Agora, e o número de cima, tia? Vai ser quanto? 3 mais 2? Não. O número de cima, que é o numerador, eu vou fazer esse processo aqui, ó. 3 vezes 5, 15. O número de cima é 2. Mais 2, 17. Pronto. 17 quintos é a fração imprópria. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Entendeu? Aqui, ó. Conserva o número de baixo, que é o denominador, ó. Conservei. E para eu achar esse 17, eu fiz 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Certo? Outra fração aqui rapidinho, ó. 2 inteiros e 6 nonos. Olha só, o número misto e eu quero transformar em fração imprópria, certo? Conservo o número de baixo é quanto? 9. Conservo ele, não muda, certo? Agora eu multiplico, ó. 6 vezes 9, 18. 18 mais 6, certo? 18 mais 6 dá 24. Aí, 24 nonos é a fração imprópria, certo? Será que se a gente tentar transformar aqui, a gente vai achar isso aqui? Bora ver? Isso não é obrigado, viu, gente? Só para vocês conferirem o que é. Bora lá. 24 dividido por 9. 24 dividido por 9 dá quanto? 3 vai dar 27, então não dá 3, vai dar por 2. 2 vezes 9, 18. 18 para 24 dá quanto, gente? 18, 19, 21, 22, 3, dá 6, certo? Então, como é que ficou? 2 inteiros e 6 nonos. Tá vendo que deu certinho? 2 inteiros e 6 nonos? Entendeu, gente, como é que é? Não é difícil, bastou prestar atenção que pegou todos os macetes, tá bom? E também a questão de prática, certo? Vamos praticar cada vez mais, que aí a gente fica, né, craque aí na atividade, no assunto, tá bom? Beijos, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!